Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Entrevista Primaz Eleições 2024. Na nossa terceira edição, que vem uma série com presidentes de partidos políticos de Mariana, nós temos a honra de receber aqui o ex-vereador, ex-prefeito interino Geraldo Salles, presidente do PDT, que vai nos dar o prazer de uma conversa, de trocar ideias, de contar histórias e de fazer uma espécie de uma visão, mostrar a visão dele para o quadro político de Mariana. Então, Geraldo Salles, conhecido como Bambu, vou me permitir, Bambu, usar o apelido que é mais conhecido. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar disponível para essa nossa conversa. Eu que agradeço pelo convite, Luiz, e digo que estou sempre à sua disposição, você que faz o jornalismo sério, independente, e dando exemplo aí para nossa primaz como se deve fazer o jornalismo de verdade. Bom, Bambu, você já é uma figura política com um grande envolvimento aqui em Mariana, mas nem todo mundo, tem a completa noção, da sua participação política. Então, eu queria que você começasse falando quem é Geraldo Salles, de onde ele veio e como é que ele chegou em 2000 a se candidatar pela primeira vez como vereador em Mariana. Luiz, eu sou filho de político. Meu pai foi vereador por 3 mandatos em Piranga e desde criança militante. Como meu pai era brisolista, eu entrei no PDT, logo na sua fundação. O PDT que está completando agora, completou dia 26 de maio, 44 anos de muita história e luta. É o único partido da minha vida. Eu tenho o prazer e a honra hoje de estar presidindo esse partido em Mariana. Venho militante, mesmo antes de eleger vereador, como membro do PDT, militante ativo, participei lá do movimento das diretas já, participei de vários debates, de vários comícios históricos, assisti muito debate de Brizola, Mário Covas, tantas personalidades, que trouxe de volta a democracia para o nosso país. Então, em 2000, coloquei meu nome à disposição do PDT em Mariana, tive a felicidade de me eleger vereador, o qual me reelegi por 4 mandatos consecutivos e completando aí 5 mandatos diretos. Não, mas assim, como foi uma coisa assim natural essa sua primeira candidatura? Houve incentivo, as pessoas colocavam para você, olha, você podia, vamos ver se o PDT... Eu não tenho muita certeza, e você poderia relembrar isso, se até a sua eleição, se o partido tinha representação política em termos de cargo de vereador ou de prefeito ou de vice-prefeito. Como é que era naquela ocasião, ali no final do século, a última década ali do século XX, como é que era o poder político do PDT aqui em Mariana? O partido sempre teve representante na Câmara, Luiz. Iniciou-se com Agenor Gomes, ele que me fez o convite, me levou para o PDT, eu apoiei como ele na candidatura dele. Nós tivemos Agenor como vice-prefeito de João Ramos, mas nessa época o Agenor ainda não era o presidente do PDT, eu acho que ele não fazia parte do PDT. Depois nós tivemos o Marton como vice-prefeito de Cássio, como membro do PDT também, e foi vice-prefeito depois, logo após. E na saída de Marton, o PDT foi apoiar Marco Mol. E por incentivo de amigos, companheiros, nós colocamos nosso nome à disposição. Tivemos a felicidade de ter ali, naquele momento, 514 votos, onde foi o único vereador eleito pelo PDT. E nessa época não eram 15, não, né? Não, depois voltaram para 10. Sim. No segundo mandato
eu tive 911 votos, com 15 ainda. No terceiro mandato, que foram 10. Uhum. E aí depois voltou para 15. Voltou para 15. Certo. Bom, seu primeiro mandato, então, a partir de 2001, o segundo a partir de 2005. Já no seu terceiro mandato, não, antes disso, nesses 2 primeiros mandatos, você chegou a exercer algum cargo na mesa diretora da Câmara? Como é que era a sua atuação? O que você lembra desses 2 primeiros mandatos aí, onde Mariana ainda tinha uma certa tranquilidade política, a coisa, né, ficava ali muito em torno do nome de Celso Cota, ainda também, eventualmente, já não tínhamos mais uma participação muito forte do João Ramos, mas ele era uma figura presente. Como é que era o clima, como é que eram as discussões, como é que era a cidade e os problemas que a gente enfrentava, que vocês se debruçavam sobre eles lá na Câmara? Luiz, no primeiro mandato eu fui oposição. Eu me elegi na oposição e nela continuei, até porque eu não concordei com a ação do governo da demissão de vários servidores concursados, e foi uma luta para o retorno. No segundo mandato, nós já, que ainda tinha direita e esquerda, e o PDT sempre acompanhou o partido de direita em Mariana, mesmo sendo centro-esquerda, ele sempre acompanhou o PSDB, e a gente tinha uma ligação muito forte com o Roque Camelo, e o Roque foi serviço do Celso na época. E o PDT fez um acordo, acompanhou o PSDB, mas com alguns acordos, principalmente a volta, o retorno de todos os demitidos, foi uma imposição do PDT. Uma outra questionamento que nós fizemos para apoiar o Celso foi a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi criada, mas infelizmente ela não funciona como deveria, como nós sonhamos que ela poderia funcionar, até porque desde aquela época a gente já sabia que o minério só dá uma safra. Aliás, antes disso, né? Na época do Jadira já se falava em diversificação econômica. E a gente fica nessa luta, de tornar-se a cidade independente da mineração, e até hoje se fala muito no distrito industrial, mas infelizmente ele não sai do papel. A gente espera que no futuro breve esse distrito industrial torne-se realidade no nosso município e que nós tornamos a cidade um pouco independente da mineração. Bom, e aí nós estamos em 2001, né? Você mencionou aí, o Celso foi eleito e foi reeleito. Essa questão do Roque já é na reeleição, já é em 2008. Não, o Roque foi vice na reeleição de Celso. Isso. Porque no primeiro já foi aquela questão que começou, na minha opinião, a dar algum tiltzinho na política de Mariana. Porque o Celso foi eleito em 2000, com o retrato do João Ramos na urna. Não é isso? Exato, né? Ele foi eleito, ele era o vice de João Ramos. E João Ramos foi impugnado, nem chegamos não houve nem tempo de tirar a foto do João Ramos, e ele foi eleito em 2001, né? Como, teoricamente, vice do João. E em 2008, então, ele candidatou... Não, 2004. 2004, melhor dizendo. Ele foi reeleito, 2004, exatamente. 2008 para ser o vice dele. E aí, em 2008, né, houve uma espécie de uma sucessão natural. Né? O Celso, aliás, foi a primeira reeleição, né? Foi a primeira vez que que era possível ter reeleição, foi o Celso em 2004. E aí o Celso lança o Roque com o Zezinho Salete de vice, né? Ganham a eleição, assumem em 2009, início de 2009, mas em fevereiro de 2010 ele é retirado. E aí começa toda aquela história, né, que a gente vai relembrar aqui. Nessa ocasião, né, como você disse agora há pouco, houve um apoio ao Roque como vice lá em 2004. Em 2008 o PDT estava efetivamente com o Roque? Sim. Continuava com ele? Apoiamos o Roque. E... O Zezinho naquela época já era MDB, PMDB, alguma coisa assim? Não, parece que o Zezinho era PL. PL. Era PL.
E aí, eu não sei se o nome era PL, porque esses partidos trocam muito de nome, né? O PDT não, o PDT, graças a Deus, nunca é um partido fez isso. histórico. Exato. Mas então, assim, como é que foi você já ali começando o seu terceiro mandato? Como é que foi o primeiro ano de governo do Roch? E como é que se chegou, qual foi a repercussão lá na Câmara com o afastamento dele em fevereiro de 2010? Olha, o Roch iniciou o governo fazendo um diagnóstico. E esse diagnóstico foi muito prolongado. E ele não começou a administrar a cidade, a verdade foi essa. E, infelizmente, ele saiu e começou a ser aquela troca de prefeitos, né? Uhum. Logo depois, Terezinha também sai. Nós vamos, eu estou até com uma colinha aqui, porque é muita coisa, mas assim, de uma certa forma, assim, o Roch tentou tomar pé da situação, né? Mas assim, o que me causa, eu já ouvi, e eu, sinceramente, eu não me lembro assim, de muitos detalhes. Nessa época, eu tinha outras preocupações, digamos assim, né? Mas eu já ouvi de outras pessoas aqui que vivem e viveram a situação política de Mariana. Eu já ouvi esse diagnóstico que o Roch praticamente gastou o seu primeiro ano de mandato tentando entender a situação. Mas isso me soa muito estranho, porque ele estava há 4 anos como vice de Celso. Mas assim, vale aquela questão de que vice não manda nada? É mais ou menos por aí? Eu acho que o Roch ajudava muito a cidade, mas não no dia a dia. Ele ajudava muito junto às empresas, as autoridades estaduais, federais. Ele tinha uma grande penetração. Ele tinha uma penetração muito grande e muito intelectual, mas no dia a dia, na prática, o Roch não tinha essa vivência. Uhum. Que faltou. Inclusive nós, do PDT, para nós foi uma decepção muito grande, que a gente depositou uma esperança muito grande no Roch. E em reuniões internas, a reclamação era geral, por falta de ação, de atitude do governo naquele momento. Mas a gente ainda tinha esperança que, se ele continuasse na prefeitura, ele colocasse as ideias deles em prática. Porque ele tinha umas boas ideias para Mariana. Era uma pessoa que amava muito a cidade de Mariana, gostava muito da nossa cidade, mas na prática do dia a dia, eu não sei se faltou ali, o Celso está mais próximo do Roch, ou se houve um afastamento, eu não entendi no momento o que aconteceu, mas administrativamente a gestão da prefeitura deixou a desejar no início com o Roch. Uhum. Bom, e aí, lá em fevereiro, né, cai a bomba, né? Como é que a Câmara recebeu isso? O que você lembra de como foi a reação sua e dos seus colegas quando a Justiça, né, determinou o afastamento dele? Por uma questão, eu gostaria até que você comentasse a sua visão do motivo que resultou no afastamento dele. Como é que a cidade, como é que a Câmara recebeu isso? Ô Luiz, para nós não foi muita surpresa, não. Nós do PDT, porque a gente, durante a campanha, alertou muito que poderia estar acontecendo. Parece que o Roch não acreditou e não acreditava que Mariana, a política é do jeito que é, né? Ou do jeito que era, né? De denuncismo, muita denúncia, armações, né? Porque aquela questão do Roch, ela foi armada, né? Foi uma gravação. Mas a gente tinha esperança ainda de e era uma coisa assim ele seria na justiça, né? Mas infelizmente aconteceu e a Câmara aceitou naturalmente. Para a Câmara foi naturalmente, parece que a Câmara toda naquele momento já estava aguardando o resultado, né? Porque na justiça você acredita que você tem 50% de chance para vencer e 50% para perder, né? Então a Câmara naquela época era uma Câmara muito madura, de vereadores muito experientes, e já estava mais ou menos esperando uma situação como aquela. E tem um ponto também, né, que é importante até para situar, né, é que essa eleição de 2008, né, ela já teve uma situação assim, mais particular por conta
saída de cena forçada pelo assassinato de João Ramos, né? Tanto é que o adversário, a chapa que concorreu com o Roch era Terezinha Ramos e Roberto Rodrigues, né? Terezinha tentando resgatar o legado de João Ramos, né? Que todo mundo dizia teria uma grande chance de voltar mais uma vez à prefeitura lá em 2008. Né? As pesquisas sinalizavam isso, né? As pesquisas já sinalizavam que o João Ramos era muito forte e tinha deixado um legado na cidade, né? E as pesquisas mostravam que ele venceria as eleições. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, foi um choque para toda a cidade. Ninguém imaginava um crime igual aquele, né? E a Terezinha colocou o nome dela, eu acho que tirando, né, ainda a emoção da morte do São João, eu acho que ela teve até muito voto naquela época, não teve o suficiente para vencer as eleições, porque o Celso ia muito bem também, no segundo mandato do Celso, Roch como vice, e o Roch já tinha sido candidato na cidade em 82, né, me parece? 82, contra o João Ramos, inclusive, foi derrotado por João Ramos. E uma eleição muito pesada, eu participei ativamente daquela eleição em Mariana. Infelizmente o Roch não venceu as eleições naquela época e veio a vencer as eleições em 2008. Bom, e aí a Terezinha, com o afastamento do Roch, uma situação que existia antes, não existe agora, o segundo colocado assumiria. Então, o afastamento do Roch em fevereiro. Em março, né, houve a posse da Terezinha, que acabou ficando 2 meses praticamente, né? Março, abril, maio, 10 de março a 19 de maio, né? Por um afastamento, também por uma suposta irregularidade na época da eleição. Na época da eleição. E aí, não tinha mais, né? Não, quer dizer, se tinha, acho que tinha mais uma chapa, mas não tinha voto suficiente, já tinha os 50% já tinha passado, tinha alguma coisa. E aí, nós tivemos uma situação que vem se repetir mais recentemente, depois nós vamos falar, mas aí vem o quê? Vem a posse do Raimundo Horta, que então era presidente da Câmara, né? Que fica até o final de 2010. Numa situação que se repetiu agora, o mandato dele como presidente da Câmara vence em dezembro de 2010, não havia, como não há, a possibilidade de reeleição dentro da mesma legislatura, né? De eleição dentro da mesma legislatura, e aí você coloca o seu nome. Como é que foi aquela campanha, entre aspas, porque às vezes as pessoas não sabem, mas acontece, viu? Dentro da própria Câmara, às vezes a coisa fica um pouco mais acirrada, um calor maior. Foi tranquilo? Como é que foi para você naquela época? Não, Luiz, foi não. Porque, se não me engano, houve até uma tentativa de mudança do regimento. Isso. Para que o Raimundo pudesse... O regimento e a lei orgânica. E a lei orgânica. E a lei orgânica do município para implantar a reeleição. Mas como precisava de 2/3, ele não teve os 2/3 para mudar a nossa lei orgânica. E aí nós colocamos nosso nome. Como tinha outros nomes, Fernando Sampaio, de Zé Jarbas, eu acho que o Pedro Deodorado era candidato também, tinha pretensão. Não foi uma eleição fácil, não. Então talvez fosse a mais difícil. Estava bem dividido. Porque a Câmara tinha 10 vereadores só. E 4, aí, mais ou menos 3 ou 4 queriam ser. E eu me lembro que o voto decisivo, tentaram, né, fazer até tentamos fazer uma eleição, primeira vez, foi na primeira data, logo no início de dezembro, foi colocado o nome de Zé Jarbas, Sonego, até porque havia uma possibilidade de empate. E o grupo que apoiou o Sonego colocou o Sonego como o mais velho, né? E o regimento e a lei orgânica falava que em caso de empate assumiu o mais velho. já se prepararam para... E no dia da eleição, eu me lembro que eu fiz até um discurso muito pesado, porque a gente percebeu no início que a eleição não ia acontecer. Porque começaram, né, com leituras de projetos, de um monte de coisa, e
de uma hora para outra, de repente, o Edson, que era o presidente, encerra a sessão, né? Sem fazer eleição. E aí nós saímos dali, nós tínhamos um grupo de 5, e definido que quem trouxesse o 6º voto seria o candidato. Naquele mesmo dia eu visitei a Aida, consegui o voto da Aida e deixei no final de semana comunicar aos colegas que eu tinha já o 6º voto e coloquei a Aida assinando já como secretária, ou segunda secretária, o primeiro eu não me lembro. Ela assinou a chapa comigo e depois, no dia da reunião que estava marcada, o Fernando também que era candidato, né? E cumprindo o acordo, o Sonego falou, não, o candidato, quem trouxe o 6º voto, o Geraldo, o candidato é ele. Ali fechamos a chapa e definimos que a chapa naquele momento. Foi chapa única, porque não adiantava os outros com 4, né? Fazer entrar com a chapa. Tentaram muita manobra no dia, infelizmente não teve jeito. Nós saímos vencedores. Eu, naquela altura também, quando eu consegui a chapa, eu procurei todos os outros vereadores. Eu procurei os 10 vereadores e conversei com os 10. Né? Eu acho que, se eu não me engano, o único que não aceitou votar foi o Pedro. Os outros todos aceitaram, concordaram votar. Conversei muito com o Raimundo também, que estava na prefeitura na época, porque ali já era uma O Pedro, mudança. nessa época, inclusive, ele era suplente, né? Ele entrou Raimundo, porque o Raimundo foi para presidente. E conversamos com o Raimundo, fizemos uma transição tranquila, acho que foi 2 ou 3 dias para montar um governo, e propusemos logo de cara uma mini reforma administrativa, até porque eu entendi naquele momento que Mariana precisava muito da Secretaria de Planejamento, e não tinha ainda uma Secretaria de Planejamento, e criamos a figura, inclusive, do assessor técnico do governo, que era 5 cargos, que eram 5 pessoas técnicas mesmo, para dar um assessoramento a alguns secretários que eram indicados por político. Politicamente, né? Politicamente indicado. Então você tinha que ter o técnico ali para dar aquele suporte ao secretário da determinada pasta para a máquina funcionar. E eu falo muito que a máquina tem que funcionar seu chefe. Né? Você acerta muito nas escolhas que você faz. Tivemos a felicidade de escolher pessoas muito boas, né? Algumas surpresas muito boas, como a Luana no meio ambiente, que foi, se você perguntar hoje qualquer pessoa das empresas Samarco, Vale, no nosso município, vai falar que ela é a melhor secretária de meio ambiente que Mariana teve até hoje. E aí, bom, então aí você assume, né? E ainda naquela situação, né? Você podia ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses, até 2 anos, que era o máximo que permitiria ali, até pela outra eleição. Como é que era, Mambu, como é que era o seu dia a dia, sabendo que amanhã você podia não estar lá mais? Como é que você... Porque a minha pergunta é porque, aí você pode emendar, porque você bateu a mão na mesa e abriu e botou para funcionar uma obra de grande porte, né? Que foi o Túnel Bala. Eu queria saber como é que é isso, sabe, de interinamente levantar de manhã, chegar na prefeitura e falar assim, vou fazer uma coisa de médio e longo prazo ou vou ficar ali só cozinhando o dia a dia? Como é que era isso para você? Ô, Luiz, engraçado que na primeira reunião do secretariado, eu justamente falei isso com ele. A gente não sabe se vai ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Mas nós vamos fazer o que precisa ser feito. A cidade não pode parar. Temos que fazer. E, de repente, estoura aqui, né, próximo a El Moreira, aquela obra que já era de conhecimento, inclusive, nosso da Câmara, porque vinham feito ali paliativos, né? Desde o ROC, em 2009, começou aqui esse problema do túnel ármico ainda. O tubo, né? Aquele tubo de metal e tal. E a gente não queria fazer essa obra. Qual prefeito quer mudar o programa, toda a programação dele, para executar uma obra debaixo do chão? Ela não tem placa, ela não tem inauguração. Né? Só tem transtorno, né? Fecha a rua. E diz que ela não dá voto. Poeira e tal. E diz que ela não dá voto. E traz um transtorno. Mas nós tivemos uma orientação técnica muito boa e a gente
tem que respeitar a orientação técnica. Eu tenho falado muito isso. Trouxemos a universidade para dentro do governo, usamos a inteligência da universidade, porque eu acho que é uma ferramenta que nós temos aqui em Mariana e Ouro Preto, que é mal utilizada, inclusive, pelos políticos, deveria ser mais utilizado. Através da Fundação Gorsex, eles que tinham um contrato lá, disse que era um contrato guarda-chuva, que eles falaram na época, e nos deram a felicidade que nós tivemos. Eu falo assim, nossa, de Mariana, de ter um Romero, uma pessoa extremamente competente, que nós fizemos o decreto de emergência. Não tinha outra alternativa. Logo após, comunicamos o Estado. E eu acho que, historicamente, é o único decreto de emergência no município que foi validado pelo governo do Estado. Ele passou a surtir seus efeitos no Estado. E enfrentamos muita dificuldade. Era uma obra extremamente complexa, porque o risco era muito grande, você tinha que tirar o risco daqui, né? Vários prédios caindo. Então, eu me lembro que teve um prédio aqui, a prefeitura teve que indenizar, porque o bairro foi a prefeitura que fez. Exato. E o risco continua aí. Não, isso nós vamos chegar lá. 80% do risco, mas exatamente. 20% está aí. Que aí é o seguinte, quando você sai em agosto de 2011, porque a Justiça determinou o retorno da Terezinha e do Roberto, em que pé estava essa obra? Assim, quantos % dela estavam, assim, ordem de grandeza estariam já sendo feitos? Luiz, eu acredito que tinha ali de 10% a 15% de obra executada. Só? O prazo também muito pequeno. Muito pequeno. E uma obra muito complexa. Muito complexa. Tá. Só que aí houve o seguinte, atrasos consideráveis, porque ninguém esperava que aqui tinha um lençol, tanta água no lençol freático que tem. E isso dificultou muito o andamento das obras, que era a velocidade dela teve uma programação e teve que alterar no meio da obra, logo no início, no início, nós tivemos que alterar inclusive o orçamento. A obra tivemos que mudar, por exemplo, a recuperação do turno ábico. No início estava incluído no projeto. O rebaixamento da calha no catete estava incluído, nós tivemos que retirar para licitar depois. Tanto que o valor da obra estava estimado em 28 milhões, ele caiu para 20. E eu defendendo, né? Teve as denúncias, Mariana não para de denúncia, né? E teve a denúncia, uma denúncia fantasiosa, abraçada, né, pelo Ministério Público. E, inclusive, pouco tempo agora, a gente, diante de uma audiência, e eu trago a notícia aqui que vencemos aqui em Mariana, e no desse mês saiu a sentença de segunda instância, dizendo que toda a contratação foi legal, dentro da legalidade. Depois eu vou encaminhar, inclusive, a decisão para você como bom jornalista, vai ver que toda a decisão nossa foi correta, que a obra foi toda bem feita e tinha que se fazer, né? A decisão da Justiça hoje nos alegra muito, que 12 anos depois, ela te tira o sono. Exato. E são duas ações, uma criminal. Chegou ao ponto do Ministério Público pedir a minha prisão, né? Então, e eu vejo que, inclusive, tem a conclusão da obra, Liz. Parece que os governantes que me sucederam não tiveram ou não quiseram fazer, concluir essa obra, até por medo, né, dessa ação na Justiça. E até numa reunião interna do PDT, poucos dias, o advogado Dr. Matheus, que foi um dos meus advogados nessa ação, ele é companheiro do PDT, até aproveito a oportunidade para agradecer, né, porque advogado que não recebeu nada para defender a gente tem que sempre agradecer. Ele até levantou uma questão lá na reunião, que eu acho muito importante, que a gente tem que debater no Mariana no momento, que é a mudança climática. Que são quais as ações que a gente tem que tomar, quais as ações do governo daqui para frente. O que podemos fazer. Essa questão mesmo do catete
é complexa. Porque eu falei isso, o Romero falou isso na audiência. Ele lembrou disso. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul e o que pode acontecer aqui se tiver mais ou menos 10% de chuva nessa região aqui. Porque inclusive é o seguinte, houve uma conclusão até a entrada, até onde a avenida encontra, onde começa a Rua do Catete. E a ideia inicial, como você falou, era levar até lá no Ribeirão do Ucá. E ainda fazer a recuperação do Ármico aqui. Bom, nenhuma coisa nem outra foi feita e agora, nos 2, 3 últimos anos, está sendo recorrente, né? Problema, vai, resolve pontualmente, aí daí a pouco, quase que praticamente no mesmo lugar, abre de novo, né? Ou seja, continua o problema aí. Fazendo paliativo. Paliativo, exatamente. E o paliativo não resolve o problema. E custando, inclusive, se fizer um levantamento, custou mais do que a execução da obra. Inclusive, nós tivemos aqui há pouco mais de um mês, um problema lá na ponta, lá na rodoviária, né? Eu conversei com o atual secretário de obras e antes disso acontecer, e ele me afirmou que o estudo que estava sendo feito para essa questão da Elvo Moreira partia de lá. Eu espero que eles tenham já feito lá pensando na questão que vem para cá, né? Eu não sei exatamente. Tem o estudo e tem o projeto, Luiz. É só executar. Exato. É só executar. Basta vontade de executar. Aliás, eu defendi muito no último mandato meu o empréstimo para a execução dessa obra. Mas aqui não foi colocado nenhum real do empréstimo. Certo. Infelizmente. Bom, voltando lá 2011, a Terezinha assume, fica aí pouco mais de 5 meses, é afastada novamente, e aí o vice, o Roberto Rodrigues, que termina o mandato, né, até dezembro de 2012. Aí você voltou para a Câmara. Quem era o seu suplente na época? Você se lembra? Fernando Sampaio. Você volta para a Câmara. Como é que... E o Roberto era uma pessoa assim que... ele era... Não era suplente, Fernando era o vice. Ah, sim. Era o vice-presidente. Certo. Né? E eu assumi... Pois mas quando você assumiu, você se lembra quem foi o vereador que ocupou o seu lugar? Nenhum. Não tinha? Porque tinha uma briga lá. Se era coligação, se era do partido. Enquanto não decidiu, ninguém assumiu. Aí você voltou e não precisou mais de assumir. Esse detalhe eu não teve a decisão. Não me recordar. Mas assim, Roberto era uma figura que, assim, meio que outsider, meio que estrangeiro na política de Mariana, né? Como é que era a relação da Câmara com ele, dele para a Câmara, um mandato aí de pouco mais de 10 meses, né? Porque ele assume em fevereiro e vai até dezembro só. Ou seja, um mandato quase que praticamente semelhante ao seu, pouco maior do que o seu. Como é que foi esse último ano dessa fatídica época na política marianense? No início, muito ruim. Mesmo com Terezinha. Mesma coisa com Terezinha. Eu fiquei... Você vê que eu saí da prefeitura em agosto e eu entreguei na mão de Terezinha, na época, todo o orçamento que tinha no caixa, as obras contratadas. Nós deixamos 44 milhões no caixa, entregamos para ela, fiz questão de entregar no fórum, na frente do juiz, o promotor. E o Terezinha não falou com o presidente da Câmara nem um dia. Eu, presidente da Câmara, não conversei com a Terezinha nem um dia, ela não me procurou para nada. De agosto de agosto de 2011 a fevereiro? A fevereiro, não tive nenhum relacionamento com a Terezinha. E tinha amigos lá dentro. E no meu governo, o partido dela fez parte do meu governo. E não conversamos. Veio o Roberto, o Roberto também no início muito ruim. Chegou ao ponto de um secretário dele na Câmara falar que era histórico ver uma cidade com 2 igrejas, uma para frente e para outra, num tom crítico, né? E o relacionamento não foi bom. Depois foi melhorando, né? Foi melhorando. No final, parece que ele entendeu como que se fazia política, como se faz política, né? E terminou até bem.
mas no início foi... Inclusive terminou a ponto de pensar na possibilidade de uma nova eleição, mas aí veio de novo o Celso, agora com Duarte Júnior de vice, né? E refazendo todo aquele processo que já vinha, né, lá desde 2000, quando ele foi eleito a primeira vez. E aí, com pouco mais de 2 anos, né, praticamente 2 anos e meio, o Celso também é retirado e o Duarte Júnior assume em 2015. Como é que foi essa questão aí, esse mandato Celso / Duarte Júnior, como é que isso foi na Câmara? Do Duarte já tinha sido prefeito, já tinha sido vereador, melhor dizendo, né? O irmão dele já tinha assumido lá uma cadeira na Câmara, né? Então, assim, como é que era esse relacionamento? Isso começou a melhorar, já ficou o Celso com mais vivência, ele já tinha um olhar e um tratamento mais atento e mais próximo da Câmara? Como é que funcionava isso? Aquele período foi um período muito conturbado também, que o município já vinha de uma queda de arrecadação. E a despesa muito alta, a despesa fixa alta, porque nós temos uma receita, Luiz, que ela não é fixa, ela não é confiável. Se tem uma crise na China, o preço do minério despenca, ela atinge Mariana de imediato. Uhum. Né? Então, teve uma queda nas commodities no Brasil e atingiu Mariana naquela época. E o Du assume e ele, logo em seguida, ele rompe com alguns vereadores do grupo dele. E eu era oposição na época. Uhum. E eu fui chamado na prefeitura para uma reunião onde o Du pediu o apoio. Eu acho que era eu, o Edson, tinha uns 3 vereadores de oposição, e nós decidimos naquele momento dar o suporte. Que ele não tinha do próprio grupo. Do próprio grupo, para dar sustentabilidade ao governo, né? E logo em seguida veio o rompimento da barragem. Nova emergência absurda, uma coisa inimaginável. Né? Ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer na nossa cidade. Mas abriu portas também, Luiz. Abriu porta. Eu falo que depois do rompimento da barragem, Mariana não passou a ser conhecida no mundo. Não de uma forma que a gente gostaria que fosse. Né? Que Mariana era conhecida como próxima a Ouro Preto. Isso. Mas a Mariana passou a ser conhecida no mundo. Né? E eu falei muito isso na Câmara, que a gente tinha que ter muito pé no chão, muita serenidade na condução daquele momento, porque Mariana precisava sentar à mesa com BHP e Vale e Samarco para buscar o melhor para a nossa cidade. Você vê hoje, 8, 9 anos depois do acidente de Samarco, Mariana só ficou com a esmola. Com tantos problemas para resolver, e ficou só com a esmola. Você acha que a forma como o então prefeito Duarte Júnior encarou ou enfrentou essa situação, ou se foi o Ministério Público junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, que acabaram fazendo com que fosse criado essa coisa monstrengo, que se chama Fundação Renova, né? Como é que se avalia o trabalho de enfrentamento do Duarte Júnior, tendo em vista essa tragédia, né? Até porque ele estava ali com 1 ano e meio ele estava não tinha 6 meses de cargo ainda. Ele vinha de 2 anos e meio de vice-prefeito. Mas o vice-prefeito de Celso, que como você mesmo disse, o Celso é mais centralizador, né? Como é que você vê isso? Você acha que Duarte ele tinha condições e poderia ter enfrentado isso de outra forma para que Mariana não ficasse nessa situação que você mencionou agora? Eu acho que a falha não foi só dele, foi da cidade inteira. Mas a grande parte da falha foi dele, porque ele era o chefe do executivo, ele é a autoridade maior do nosso município. Vou te dar como exemplo isso.
5 dias depois do acidente do Samarco, eu estava almoçando quando eu vi no MGTV uma entrevista de Du falando que o prejuízo de Mariana é 100 milhões. Eu liguei para ele, perguntei onde ele estava e fui ao encontro dele. E perguntei para ele, onde você tirou esse número? Ele falou que foi o Newton. Palavras dele comigo. Eu falei com ele que estava chutando, que não poderia, né, colocar nenhum número. E citei para ele alguns exemplos. Você acha que a BHP vai querer deixar um rastro de lama no nosso município? Agora, o momento, eles vão falar sempre do impacto no Rio Doce. Só que nós impactamos o Rio Doce há 300 anos. Com o nosso dejeto. Aí Mariana tem a oportunidade de coletar e tratar o esgoto, que essa é uma obra de mais de 200 milhões. Palavra minha com ele, naquele momento. Mariana tem a oportunidade de tratar a água, porque infelizmente até hoje nós fornecemos água clorada na torneira das pessoas e não tratada. Mariana tem a oportunidade de fazer o distrito industrial. E citei alguns exemplos para ele. E citei uma pessoa, o Wilson Blumer, foi secretário de Desenvolvimento de Anastasia. Me coloquei à disposição para conversar com a Anastasia, que eu tinha uma ligação boa, e tinha uma ligação boa com a Anastasia como senador. Se o Wilson Blumer não quisesse ser contratado pelo município de Mariana, que o nomeasse embaixador de Mariana para conversar com as empresas, até porque ele tinha sido presidente da BHP no Brasil. E poderia muito ajudar a nossa cidade. Logo depois nasceu a ideia da fundação, da criação da Fundação Renova. Eu te confesso que eu participei de uma reunião na cidade administrativa, até convite do Du. A ideia foi boa, mas ela foi criada como muito burocrática. E aí vem outros interesses, né, Luiz? E principalmente Mariana, os interesses de uns e dos outros prevaleceram sobre o interesse da cidade. Perfeito. Nós poderíamos, nós temos problemas aqui, Luiz. Vou dar exemplo para você. Ribeirão do Carmo. Aquela obra que Jadir fez ali de contenção do Ribeirão do Carmo, em 2012, ela começou a cair. Terezinha colocou pedras escorando, né? De novo, paliativo. Paliativo. E ali é um foco do mosquito da dengue, porque aquelas pedras seguram a água parada. Então, uma oportunidade de você resolver o problema todo, desde a prainha até a saída lá na colina. Eles falam colina de baixo, né? Um dos problemas. Outro problema que nós temos aqui, as encostas, não só na cidade, como no distrito, Cachoeira, Barroca. E nos últimos anos, você não viu R$1 investido nesses problemas. E isso você poderia ter negociado com o Samarco, com o Vale, com o BHP. Diretamente. Não via a Fundação. Não, nem justiça. Eu acho que isso tudo eu passei para o Du. Nós hoje temos uma estrada de contorno feita por Jadir também, na época de Jadir. E não é contorno mais, ela atravessa a cidade. É um sufoco você passar ali à tarde. Você tem, muita coisa. Então você tem uma alça viária que poderia ser feita. Você tem casa construída aqui, Luiz, debaixo de uma pedreira, que é área de risco aqui na cabana. Você precisa tirar essas pessoas de lá. Então nós temos muitos problemas, nós não temos água tratada, né? Hoje eu vejo político aqui falando em poço artesiano Mariana, Luiz. Isso é um crime, falar em poço artesiano. Com a quantidade de nascentes e... Não, e você tem um projeto aqui do Cibrão, que você resolve o problema de cidade de Mariana, e ela pode crescer 3 vezes, que você tem água lá para atender 3 Mariana. E é um projeto, não é caro. Isso pode ter o apoio das empresas para fazer. Então você perdeu muita oportunidade, Mariana perdeu muita oportunidade, Mariana perdeu a autoridade. O que veio agora ser resgatado por Celso. Isso a gente tem que reconhecer. O Celso agora tem uma visão muito maior, está brigando por mais interesses e colocando projetos estruturantes para a nossa cidade na mesa para discussão com essas empresas. Tá, nós vamos chegar lá, mas antes disso eu queria passar e obedecer cronologicamente a questão. Eu gostaria que você
você comentasse um pouco, você já tinha se afastado, né, da política, assim, ali da linha de frente, você não foi candidato em 2016, né, em 2020, melhor dizendo. 2020. E aí houve, né, a vitória do Celso na urna. Eu não me lembro qual era a posição do PDT naquela época, mas houve a vitória dele, mas todo o problema com a Justiça Eleitoral que resultou nele tomar posse só em agosto do ano passado, né? Aliás, agosto parece né? Não é só aqui, não é só Getúlio Vargas, não, aqui em Mariana também tem muita coisa que acontece em agosto, né? Então, assim, aí começou a surgir, não foi tão trocas tão frequentes, né? Mas o Juliano ficou 1 ano e meio, aí entra o Ronaldo Bento, que só fica 6 meses, uma situação se repete de uma tentativa de mudança da lei orgânica novamente abortada, né? Aí o Edson Agostinho assume, fica até agosto para o Celso entrar, né? Como é que você, ali na retaguarda do PDT e como sempre acompanhando, como é que você analisou o que foi feito? Quantos anos nós perdemos, na sua opinião, Mariana perdeu nessa pequena bagunça? Luiz, primeiro o PDT estava com Nilton Godoy, não estava na coligação do Celso, não, estava contra. O que faltou em Mariana, talvez, o que eu fiz lá atrás, chegar para a equipe e falar, precisamos administrar a cidade, as coisas precisam andar, né? Precisamos resolver os problemas. Mas aí tem que lembrar também que nós estávamos em tempo de pandemia também. Tem mais esse detalhe, que foi o último ano do Duarte e o primeiro do... Mas por incrível que pareça, Duarte deixou uma prefeitura enxuta, com todos os defeitos. Ele deixou uma prefeitura enxuta, algumas obras licitadas, um pouco de dinheiro em caixa. O Juliano entrou, deu sequência nas obras, e maquiou bem a cidade, né? Mas elevou muito o custo da máquina. Eu acho que... Aquele famoso... Você saiu de uma folha de pagamento de 11 milhões para 21. 21, o 22 limite prudencial milhões. foi para o saco fácil, né? Então, você começa a ter uma despesa fixa enorme. E criando novas despesas, como o tarifa zero, né? E no primeiro ano é muito fácil. Você pode deixar o resto a pagar com o orçamento do ano seguinte. E foi o que aconteceu, né? Aí veio o Ronaldo. Deu, em vez de consertar, né? Fazer a consertação que precisava, não fez, tocou, deixou a coisa andar do mesmo jeito. Então também passou um déficit para o Edson. E o Edson manteve o déficit também. Aí o Celso assume. A história na mão dele. A história na mão dele, né? Você assume com uma despesa maior do que a receita. Você tem que dar uma equilibrada. Você tem que buscar mecanismo de aumentar a receita para equilibrar com a despesa. Só que tem um problema, Luiz. O último ano, o Celso não pode deixar despesa para o ano que vem. Ele não pode deixar déficit para o ano que vem. Se ele deixar uma obra contratada, e o recurso tem que estar no caixa para pagar, porque é o último ano. Então o problema do Celso hoje ele tem que andar muito, equilibrar as contas e mantê-la equilibrada sem passar déficit para o próximo ano. Então aí que vem a minha próxima pergunta, exatamente nesses termos. Você mencionou, o Celso veio, né, pegou essa batata quente, está administrando isso, etc. Tal, mas ao mesmo tempo, o Celso assume com um discurso de 10 anos em 1. Nem seria 10, seria 4, né? Mas tudo bem, vamos deixar de lado essa questão matemática, né? E ao mesmo tempo volta e anuncia, volta ao seu mandato lá de 2012, né? Do afastamento dele, aliás, 2015, né? E bota na mesa uma série de projetos que ele tinha
desenvolvido. A grande maioria deles não chegou a ser iniciada. Que eu me lembre dos maiores, ele iniciou só a questão do centro administrativo, né? E que ficou lá desde há 9 anos, está lá, só aquelas colunas. Então ele ressuscita centro administrativo, Boulevard, é pressionado pelas circunstâncias a assumir 2 projetos enormes que a situação exige hoje, que são os acessos para a Cidade Alta e a alça rodoviária, né? E numa situação em que é verdade, a arrecadação melhorou muito, mas está sempre se falando em 914, mas dos 914, 200 eram presumíveis 200 milhões a serem recebidos da reparação, que não vai sair. Esse ano, pelo menos, nada indica que ela vai sair. Então nós vamos falar em 700 mesmo. E aí é que vem a coisa, a questão que me preocupa, ou que preocupa, eu já conversei com algumas pessoas, ele vai dar, e até dia 4 ele vai fazer um pronunciamento fazendo o lançamento desse pacote. Ele vai lançar todas essas obras com um orçamento, um remanejamento orçamentário desse ano que permite que as obras tenham início, mas o restante vai entrar na LOA de 2025. Ele não está deixando dívida, mas ele está, digamos assim, induzindo uma situação de que essas obras precisam ser terminadas. E aí é que vem o seguinte, não seria mais, digamos, mais produtivo concentrar naquilo que realmente é mais urgente? Será que nós precisamos de um centro administrativo iniciado esse ano? Será que nós precisamos iniciar o Boulevard, que segundo ele e a equipe dele vai resolver muito o problema de circulação, mas ninguém fala no Ribeirão que vai ficar por baixo? Porque praticamente ele vai tampar o Ribeirão, né? Vai botar um balanço ali e vai... Então assim, não é muito temerário esse tipo na sua visão, esse tipo de ação a menos de 7 meses de governo? Alguém tem que iniciar alguma coisa. O Celso vem... Quando eu falo que o Celso Mariana restaurou a autoridade perante as empresas, perante o Estado, perante a União, é porque o Celso tem a experiência necessária que muitos não tiveram. E aí eu falo experiência administrativa. E quando o Celso vai conversar com o BHP, com o Vale, com o Samar, com o Cedro, é uma coisa. Quando vai o Edson, que tem experiência só no Legislativo, o Ronaldo, o Juliano, é diferente, Luiz. É diferente. O que Celso está fazendo é buscando os recursos para iniciar essas obras, mas buscando recursos com as mineradoras, buscando recursos com o Estado, buscando recursos, infelizmente o Estado está quebrado, né? Infelizmente a gente... Está brigando com o governo federal para poder achar uma forma de retomar o pagamento da dívida. Se Mariana não ajudar o Estado, o serviço do Estado aqui não acontece, né? Na polícia, todas as áreas que o Estado depende aqui, Mariana tem que dar o suporte. Na saúde. Mas eu acho que o governo federal também pode ajudar muito, até porque nós temos um vice-prefeito que é do PT, né? E eu acho que tem hoje uma entrada muito boa para buscar esses recursos necessários para alguns projetos da nossa cidade. Eu falo que esses projetos, Luiz, não pode esperar mais. Mas o debate do meio ambiente tem que vir à tona. Nós estamos passando por uma mudança do clima que pode acontecer muitos desastres na nossa cidade. Aliás, em toda a cidade do Brasil, né? E o meio ambiente sempre ficou em segundo plano. Eu acho que está um momento agora, esse ano, em todos os debates políticos, você tem que colocar o meio ambiente como assunto, como tema a ser discutido, como um tema a ser debatido e enfrentado. Não dá mais para esperar. Nós temos várias bombas relógio. Nós estamos falando aqui do Catete, Luiz. É uma obra caríssima agora, porque nós temos casa construída em cima da calha do rio, do córrego. Tem que tirar, Luiz. Infelizmente, tem que encarar. Tem que rebaixar aquela calha
é paliativo, não é solução, mas tem que rebaixar. Agora, vai esperar acontecer para rebaixar, Luiz? Então é uma obra que é essencial, e nós vamos discutir isso com o Celso, temos discutido isso com o Celso. E nós já tivemos algumas situações, uma ou duas situações, que chegaram a beirar a situação crítica. Eu me lembro de uma vez, de uma época de chuva, em que o Ixa, ele foi todo inundado. Todo. Toda aquela área ali do Ixa encheu d'água. A verdade é ali que é uma bomba relógio. É inadmissível você construir em cima de uma calha de um córrego. É inadmissível. Se chover 10% nessa região. E outra coisa que está acontecendo, que pode prejudicar aqui, que foi avaliado, e todo mundo sabe disso em Mariana, que não se pode construir por cima dessa vertente aqui. O seu Romério deixou o laudo lá, a prefeitura tem o laudo. E as invasões estão acontecendo na Serrinha. Problema, dono não cuida do que é dele, né? Os donos da terra depois vai atrás do poder público para poder receber, ou para receber uma indenização, ou para que as pessoas sejam retiradas, né? Isso. Os invasores, mas não os ocupantes sejam. E deixa tudo. E outra, nós temos uma indústria de invasão no município hoje. É uma indústria, né? Nós temos corretores de imóveis vendendo imóveis invadidos. Temos. Aí você lembra que né, um dos motivos da morte da Mariana no Rio de Janeiro foi a milícia, né, das invasões, das ocupações e regularização de terra. Aqui está acontecendo igual. Se você analisar as ocupações irregulares no município de Mariana, você vai aqui na Morada do Sol, onde era para ter um loteamento, né, bacana, não acontece. Está lá e tem muitos prédios, tem prédios lá construídos lá. Agora, quem precisava realmente de ocupar? Ou aquela área foi ocupada e vendida? Aí vem um menos desavisado e compra aquela área. Às vezes com um documento feito aí em cartório, né, que nunca vai conseguir registro daquilo. Agora a prefeitura tem que entrar com REUP, porque não tem condições de você tirar aquele povo que está lá. Morada do Sol, etc. Aí você tem Morada do Sol, tem várias, né, ocupações. E aqui na Serrinha é um risco. Você não pode deixar construir ali. Você citou aí, Luiz, o novo acesso da cabana. Eu passei 4 anos no meu último mandato falando do novo acesso, brigando. E eu tive com o Roberto e com o Walter na mina. E o que mais assusta a gente, Luiz, é que se o município tivesse aprovado, só aprovado o projeto, o Walter e o Roberto faziam a obra. Logo depois veio a desapropriação. Eu não entendi. Porque essa proposta eu levei para o Edu e para o Nilton, do Roberto e do Walter. Só o município apresentar o projeto, nós fazemos o novo acesso. Mas a troco de quê? Da venda dos lotes. Ah, tá. Que abriria lá uma possibilidade de fazer um loteamento que valorizaria o terreno deles. Entendi. Né? O terreno da mina. E aí o município veio depois com a desapropriação, inicia-se a obra, né? Parou. Ali tem um problema de projeto, inclusive. Problema de projeto. É a mesma coisa, Luiz. A gente vê hoje com tristeza, né? Porque nós tivemos, acho que você estava presente lá no SESI, né? SESI não, agora é Cine Teatro, lotado, né? Quando apresentamos lá aquele projeto maravilhoso, né? De construção de apartamentos, uma proposta bacana para habitação no nosso município, né? E o que tem lá hoje, Luiz? Uma obra... Dinheiro enterrado. Dinheiro enterrado. Olha, você tem a compensação, porque quando se faz um loteamento no município, você tem que determinar X lote para o poder público. Aí como o loteamento do Bento, Novo Bento e Novo Paracatu, tinha X lotes, mas parece que a comunidade do Bento e nem do Paracatu não quis esses lotes, X lotes na comunidade, próxima à comunidade. Que a Renova compra aquela área do município, escolhida pelo município,
coloca o recurso, lá tem mais de 30 milhões enterrados. Vai lá hoje. É triste ver o que está lá. Agora, o que a gente espera é que os órgãos competentes cumpram com a sua obrigação. Câmara Municipal tem que cumprir com a sua obrigação constitucional. O que aconteceu ali? Nós precisamos saber, Luiz. O que aconteceu? Lá tem 30 milhões, vai continuar daquele jeito? O que vai se fazer? Por que está daquele jeito? Por que chegou aqui? Por que chegou aquele jeito, né? Bom, Bambu, é muita coisa para conversar, né? Mas eu queria encaminhar agora para outubro. Você, como presidente do PDT, você tem se colocado desde 2020, não estou dizendo que você era presidente desde 2020, mas pelo menos tem se colocado assim, de consolidar o partido, como é que foi esse trabalho que foi feito agora, recentemente, naquele prazo ali de abril, de filiações, etc. e tal. O PDT vem com uma chapa completa de vereadores, cumprindo aquela cota de vagas para mulheres. Como é que vem isso? Luiz, é engraçado, né, como os políticos, primeiro eu quero entrar nesse detalhe, os políticos se preocupam só com eles e não preocupam com o partido, né? E, infelizmente, a gente viu isso em Mariana. O PDT tinha 2 vereadores. E nas nossas discussões internas, a gente estava perdendo candidatos, porque não queriam vir com 2 vereadores. E um assédio muito grande de outros partidos, até de vereadores mesmo, que estavam querendo montar um partido, porque nunca preocuparam com o partido, querendo montar um partido de última hora. Um partido para chamar de seu. Para chamar de seu, né? Que eles sempre utilizam o partido como instrumento que é para habilitar para a candidatura. Né? Depois que ele é eleito, não lembra nem que partido existe. Né? E o PDT sofreu um assédio muito grande né, com seus pré-candidatos, aqueles que já tinham sido até candidato, né? E a gente não privou ninguém de ir para lugar nenhum. Porque nós temos filiados, né, que a gente vinha conversando, que estavam com interesse de colocar o nome à disposição. E a partir do momento que saiu o João, deu uma animada na turma. Porque hoje nós temos um grupo com um corte, né, igual, com igualdade, e a intenção nossa sim é de chapa completa. As mulheres, questão de mulheres, várias mulheres eu conversei, Luiz, e muitas falaram assim, estou à disposição para ajudar, mas não quero ser candidato. Não quero trabalhar. Eu falei, não quero, assim eu não quero. E eu estou vendo essas, inclusive, mulheres, em outros partidos, tá? Aquele negócio de só cumprir a cota. Só cumprir cota. Isso é um risco. É o mínimo. Não, a PDT vai entrar com as candidatas para vencer as eleições. Bom, o PSB, na última eleição, correu o risco de perder os vereadores eleitos por uma suposta utilização de candidaturas de mulheres laranja, né? Laranja, depois acabou que... E eu sempre falei lá, olha, nós temos mulheres hoje e precisamos de mulheres representando as mulheres na Câmara. E nós temos lá todas as nossas mulheres com possibilidade de vencer as eleições. Vocês internamente, vocês fazem alguma avaliação de qual é o teto que vocês podem alcançar aí? 2 cadeiras, 3 cadeiras? Porque a gente teve aqui uma situação, nós temos uma situação atípica, duplamente atípica nessa eleição. Pela primeira vez, nós temos a figura da federação numa eleição municipal e nós temos o famoso pacotão que era do MDB e no dia seguinte, de noite era do MDB, no dia seguinte virou PSDB, né? Com 9 dos atuais 15 vereadores, né? Que é um risco enorme. Eu conversei com vários deles, eles entendem que é um risco enorme, mas também acharam que não tinha outro caminho, né?
Então, assim, numericamente falando, o coeficiente vai subir. Eu não sei se você teve informação de quanto fechou lá em 8 de maio. Eu não consegui essa informação no cartório. Inclusive, o cartório está mudando de endereço agora esse final de semana. Eu não tive a informação correta, mas passou de 55 mil eleitores. Tá, vamos colocar aí numa margem histórica de absenteísmo aí, vamos botar uns 10 mil aí, 20%. Né? Quase 20%. Não chega a 20%. Né? Mas vamos colocar, por baixo 45 mil votantes. 3 mil coeficientes. 3 mil coeficientes. Né? Ou seja, qual vereador de Mariana que já conseguiu 3 mil? Um vereador. Claro que não é um só. É o partido, né? É a coligação não, é a federação, etc. E tal. Como é que o PDT está encarando isso? Vocês se contentariam de conseguir a manutenção daquela primeira da vaga existente hoje, da cadeira existente hoje, ou vocês projetam aí um número maior, aí, a possibilidade de mais vereadores? Ô Luiz, por incrível que pareça, a gente tem assistido uma mudança de postura no eleitorado marianense. Até por isso nós temos excelentes nomes e teremos novidades nessa eleição. Tá? Você pode ter certeza que o PDT vem com novidade. E a esperança hoje é de aumentar o número do PDT. Até porque eu trabalho com pé no chão com 2, podendo eleger 3. Essa é a posição nossa. Vai depender muito da votação de cada um. Nós temos hoje representantes na educação, nós temos representantes na saúde, verdadeiros representantes, não quem utilizam a educação para se eleger, não quem utiliza a saúde para se eleger. Nós temos realmente representantes da área educacional e da área da saúde, da área da segurança, dos produtores rurais, dos empresariados. Nós temos muitos bons candidatos e eu não tenho dúvida que o PDT vai surpreender nessa eleição. Bom, aí vem a outra questão, que é, me corrija se eu estiver errado, até o ponto em que você, como presidente, pode ou não falar pelo partido. Nada me leva a crer que o PDT venha com um candidato à eleição majoritária. E até hoje não há uma sinalização assim muito clara com relação ao apoio a Celso ou a Juliano ou a qualquer outro candidato. Embora o indício seja, quem é seu vice-presidente? Thiago Cota. Thiago Cota, né? Então, assim, é o caminho? O caminho é esse? É possível não ser esse? Apoiar Celso Cota? É possível. É possível? É possível. E, inclusive, em reuniões com os vereadores, com o próprio Celso, nós colocamos essa condição. Né? O Celso garante que não vem com liminar. Se houver algum problema. Porque outro dia ele apresentou um documento do Tribunal Superior Eleitoral garantindo que ele está ali imaculado, né? sem nenhuma mancha. Ele não vindo com liminar, e há possibilidade muito grande do PDT acompanhá-lo, né? Mas isso vai depender das conversas, porque a parceria tem que ser boa para os dois lados. Inclusive tivemos uma reunião outro dia com a participação do Thiago, o PDT colocou alguns questionamentos para ele, não é porque ele é vice e filho do Celso, que é o candidato à reeleição, que o partido vai acompanhar. Não, depende das negociações. Depende do Celso abraçar algumas causas que nós não abrimos mão dela, Luiz. Por exemplo, na área da educação, nós não abrimos mão do tempo integral. Isso foi a primeira indicação que eu fiz como vereador. Porque o partido do Brizola, do Darcy Ribeiro, que implantou CIEPS no Rio de Janeiro, que implantou e vem defendendo como bandeira principal a educação. Então é uma das questões que o partido não abre mão. E eu tive o desprazer de ouvir de um político que tempo integral era caro. E eu repeti para ele a frase do Brizola: caro é a sua ignorância. Fui obrigado a fazer, Luiz, porque
Se não for assim, não entende, Não dá para, né? Então a educação é primordial. Outras coisas, Luiz, que a gente não abre mão. Nós não abrimos mão de um projeto definitivo para o tratamento de água de Mariana. Mariana precisa ter água de qualidade, quantidade na torneira né, das pessoas. É inadmissível, né, em pleno século XXI, com a arrecadação que Mariana tem, você falar em poço artesiano, para jogar água na caixa, para colocar cloro ali, e entregar uma água clorada na torneira do cidadão. Então é uma das questões que nós não abrimos mão. E aí tem que negociar antes da eleição. Certo. O candidato tem que assumir esse compromisso com o PDT, que vai resolver o problema. E assim nós fizemos com o Nilton Godoy lá no passado. Ele assumiu esse compromisso. Né? Você quer ver um exemplo disso? Todo mundo fala muito bem, e eu apoiei lá atrás, porque a ideia nasceu na campanha do Nilton, que é o Tarifa Zero. Uhum. Mas o Tarifa Zero foi implantado de uma forma errada no nosso município. Ele precisa ser ajustado. Eu tenho dúvida até sobre a legalidade dele. Porque se transporte público ou você faz por conta própria, ou você faz a concessão. Já que ia implantar o Tarifa Zero, por que você faz a licitação de concessão? Entendo. Você teria que fazer a licitação de aluguel de ônibus, com motorista. Uhum. E não de a concessão. prestação de serviço e não concessão. Não concessão. Entendi. E aí, o custo que foi apresentado na Câmara de 800 mil, ele pulou para 1,5 milhão. E vai chegar em 2 milhões em breve. Claro. Não Isso só custa pelos reajustes normais, mas pelas ampliações necessárias, porque isso. Quando ele foi implantado, ele não atendeu a todo mundo. Isso. Né? Hoje, quem realmente precisa do transporte, às vezes tem dificuldade, porque o ônibus está lotado, ele tem que pegar o aplicativo, né, o transporte alternativo, para chegar no serviço ou para chegar na escola. Então, precisa de uma discussão, precisa de rever essa situação, até rever essa legalidade, né? Rever essa situação do transporte da maneira que ele está colocado hoje. Então são questões que a gente tem que debater, discutir. A pauta do meio ambiente hoje é uma questão que a gente não vai abrir mão de discutir, de debater. Mariana precisa de um projeto. Num projeto de caso aconteça um acidente climático, não temos, Luiz. E pegando um gancho do que você falou aí, né, do Celso, liminar, etc e tal, né, nós precisamos de constância, né? Nós precisamos de continuidade, né? Seja com Celso, com Juliano, com Francisco, Antônio, José, 4 anos, né, de planejamento, de execução, de revisão, né? Não é esse negócio de a cada 6 meses a gente está aí sem saber quem que está mandando aqui no gente galinheiro. Precisa de levar uma mensagem muito séria para o leitor, porque as redes sociais estão criando um fenômeno, estão criando personagens, né? E a vida real é diferente da vida artificial, né? Das redes E você, sociais. como bom observador da política de Mariana, você já reparou o quanto o tráfego aumentou nas redes sociais de pessoas que têm pretensões políticas, né? O que tem aumentado, ainda como pré-candidatos, né? Nem são candidatos ainda, né? O quanto determinadas figuras estão presentes ali quase que todo dia, toda hora, mas eu queria levar a conversa para um outro ponto, porque é o seguinte, eu queria saber de você, Bambu, como é que você vê essa situação de que o Celso lança a sua candidatura à reeleição, mas não confirma o vice? Ou seja, isso abre a possibilidade de que o vice pode ser qualquer um, pode ser do PDT, eventualmente, né? Embora a gente pense, por outro lado, você pensa assim, será que o Celso vai perder a oportunidade de manter o PT
na sua base, sendo que o PT hoje é governo federal. Mas, por outro lado, por que não confirmar até agora? O que passa na cabeça do Celso? O que você acha que passa na cabeça do Celso hoje para ele não ter confirmado o Cristiano ou um outro integrante do PT ou de outro partido antecipadamente? Ele não quer botar alguém na fogueira de uma vez, ele quer preservar. O que passa na cabeça dele hoje? Olha, nós já conversamos com o Celso sobre isso. O Celso disse que é uma decisão que será tomada em julho. Até porque tem outros pretendentes. Uhum. Inclusive dentro da própria federação. Dentro da própria federação. Né? O PDT tem nomes também para indicar. Se for colocado para votação entre o grupo, porque Celso fala que é o grupo que vai decidir, não é ele que vai decidir. Nós temos nomes também para indicar. E até porque, Luiz, eu não posso tirar o direito de um filiado de colocar à disposição. Uhum. Se ele colocar à disposição, inclusive, o partido tem que apoiar. Né? É assim que a gente age. Eu não posso tomar uma decisão só. Isso é uma decisão de grupo também. No PDT a gente sempre discute, debate, e todo mundo tem voz. Todo mundo é ouvido. Então, o PDT tem nome, sim. Basta qualquer filiado também manifestar o interesse. Né? Nós vamos avaliar e vamos defender o nome. Primeiro a gente defende o nome do PDT. Agora, é uma decisão que Celso disse que é o grupo que vai tomar no momento certo. Eu respeito, né? Apesar eu acho que quanto mais rápido decidir seria melhor, né? Quanto mais, a decisão mais rápida, vamos para até porque se não for o Cristiano, você tem que construir a imagem desse. Construir a imagem do vice. Do vice, né? Então, eu acredito que saia mais breve essa decisão. Bom, nós estamos encaminhando para o final, Bambu, e eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, eu ainda não vou fazer os agradecimentos, eu vou pedir que você deixe diretamente para o nosso público uma mensagem com relação ao comportamento eleitoral, ao sentimento, à preocupação com a cidade, com os candidatos que apresentem propostas, etc. Qual a mensagem que Geraldo Salles, com enorme vivência na política de Mariana, tem para a nossa população? Luiz, a população marianense é um momento de extrema importância, essa decisão que ela vai tomar durante esse ano. Então, que ela avalie com serenidade, que estude o currículo de cada candidato, as propostas de cada candidato. Nós do PDT estamos apresentando uma gama de candidatos com várias propostas, representando não só eles. Por exemplo, na educação nós temos representante da educação, não é representante só dele. Na saúde nós temos representantes dos servidores da saúde e representantes da saúde. Na segurança a mesma coisa. Então no empresariado nós temos bons nomes. Então faça a sua escolha consciente. Escolha porque se você errar agora, quem vai pagar é você. Se você errar, tem 4 anos, né, para pagar. Para lamentar. E só daqui 4 anos pode consertar o erro seu nesse momento. Eu espero que as eleições sejam tranquilas, que o debate seja em altíssimo nível, que não seja um debate rasteiro, que não acredite em tudo que se vê na internet, porque a internet hoje com a fábrica de falsos heróis, não acredite naquelas pessoas que usam a imagem dos outros para tirar proveito político. É um problema sério que a gente está vendo na política de Mariana hoje, Luiz. A pessoa vai filmar uma pessoa, inclusive, debilitada, para tirar proveito próprio político. Isso é inadmissível. Nós, do PDT, temos esse cuidado de levar a proposta, pedir o voto, sim, mas voto nas propostas, nas nossas ideias, no que nós representamos. E nós colocamos nossos candidatos com esse sentimento. Um sentimento de entrar na política para servir e não para se servir. Muito bem. Geraldo Salles e do Bambu, eu queria
né? Agora, de uma forma bem clara e bem veemente, agradecer muito a sua disponibilidade, toda essa aula de política maranhense que você nos deu aqui, né? É sempre um prazer conversar com quem tem uma visão ampla e não segmentada, né? Não voltada apenas para o seu interesse ou o interesse do seu partido. Então, mais uma vez, em nome da Agência Primaz, eu agradeço, né? E fique à vontade para qualquer consideração final que você queira. Eu que agradeço, Luiz, a oportunidade e parabéns pelo estúdio, parabéns mais uma vez pela maneira que você faz jornalismo, de uma maneira séria, isenta. A gente lá do PDT, como democrata convicto, né? E o partido sempre defendeu a independência da imprensa, a liberdade de imprensa. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição. Assim que precisar, estou à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, assim que nós encerramos a terceira edição da série Entrevistas Primaz Eleições 2024, dedicada a ouvir, a conversar, a trocar ideias com os presidentes dos partidos aqui em Mariana estabelecidos, né? Essa nossa linha editorial, digamos assim, é para que a gente possa ampliar da melhor maneira possível, né? E transmitir todo o contexto, né? E mais à frente, assim que as candidaturas estiverem, né, Bambu, bem consolidadas e colocadas oficialmente, a gente vai buscar o estabelecimento de uma série de entrevistas que possam mostrar agora os candidatos e não apenas o quadro político. Então, mais uma vez, agradeço a todos e todas e em breve estaremos juntos novamente com mais uma edição da Entrevista Primaz Eleições 2024. Obrigado e até lá.